E falar sobre isso, né, o papo de sábado foi tão legal que eu resolvi trazer um pouquinho do que a gente conversou sábado aqui. Aliás, dos alunos que estavam presentes no evento, pelo menos metade, eu fiz essa pergunta, tá? Ainda não estava buscando alternativas de ingressar em medicina além do Enem. E, gente, semana passada, eu aprovei 7 alunos em oportunidades extra-SISU. E eles só foram aprovados exatamente por conta de terem acesso a informações importantes. Porque o acesso a informações que são precisas, e eu ainda digo mais do que precisas, são preciosas, fez eles estarem aprovados, irem para o Enem aprovados, fazerem o Enem se quiser, se não quiser também não precisa fazer, tá tudo certo. Bem, nós sabemos que o Enem é mesmo uma mega oportunidade, pois a grande maioria das universidades públicas aderiu ao Enem como principal forma de ingresso, tá? Tem aqui uma aluna dizendo, professora, eu vou fazer o Enem Federal do Paraná e USP, que massa, tá? Mas tem muito mais além disso. Meus alunos vão fazer, e não é fazer provas não, é utilizar as estratégias. São outras coisas. Bem, eu digo que, embora o Enem seja o principal ponto de acesso à medicina, ele não é o único, tá? 61% das vagas de medicina no nosso país, que são cerca de 9.400 vagas nas universidades públicas, são pelo Enem SISU. Mas tem 39% que não é. E das de processo direto, tem mais outras, tá? De várias outras modalidades que eu vou estar abordando hoje. Você está chegando aqui, segura aí que você vai conhecer hoje um absurdo de oportunidades além do Enem. Tipo, eu digo que as vagas comuns quando a gente pensa no Enem são as vagas do SISU, né? SISU vai corresponder aí a 5.733 vagas, o SISU de 2024. O de 2025 a gente só tem a precisão dessas vagas no mês de janeiro, uma semana antes do SISU abrir, o Ministério da Educação libera a consulta de vagas. E aí a gente consegue ter essa soma de quantas vagas vão ter. Mas não é menos do que isso, não. Pode ser até um pouco mais, tem aumentado nos últimos anos. Essas 5.733 vagas estão distribuídas em 92 campos. Só que tem um detalhe. 36 desses 92 campos adotam média aritmética simples, ou seja, soma 5 notas, divide por 5. Os outros 56 campos não usam média aritmética. Usam média ponderada, com pesos. E muda tudo. Eu tenho um aluno que não passa numa universidade e passa na outra exatamente porque pontuou bem, tá? Porque pontuou bem. E é preciso também saber as regras muito claras. A gente vai ter a oportunidade de discutir isso para vaga de amplo e vaga de cota. Porque agora tem migração intercota. É uma loucura. Às vezes você se inscreveu para independente de renda, escola pública. Só que tua nota foi alta, que dava para passar na ampla. Você é colocado pelo próprio sistema do SISU na ampla para sua vaga ficar disponibilizada para outro cotista. Que pode migrar entre cotas. Sim, eu até brinco. Cota comendo cota. Sim. Cota comendo cota? Sim, cota tirando vaga de cota. Porque pode migrar intercota. Tá certo? Então, é muita regra. É muita coisa diferente. Mas, igualmente importante, ao SISU, nós temos o ProUni. Gente, em 2024, foram 1.802 bolsas no primeiro semestre e 1.344 bolsas. Veja, bolsas. Por isso que eu estou aqui colocando que o ProUni é tão importante quanto o SISU, porque você vai estudar de graça. 95% dessas bolsas são bolsas 100%, que a pessoa tem que ter o teto de renda de 1,5 salários mínimos per capita. Sabe quantas bolsas foi pelo ProUni em medicina? 3.146 bolsas. Gente, é muita bolsa. Agora, para conquistar, você tem que ter feito ensino médio na escola pública, tá? Embora a lei permita que o candidato de escola privada se inscreva, ele se inscreve, mas ele não leva. Porque tem a ordem de preferência. Até o bolsista de escola privada também não consegue levar, tá? Antigamente levava, agora não. Ele se inscreve, mas ele vai ficar na ordem de preferência de classificação só se nenhum aluno de escola pública ocupar aquela vaga em medicina. Isso não acontece. É que esse aluno, ou bolsista 100%, ou até não bolsista de escola privada, vai ter condição de concorrer. Então, ProUni é para quem fez escola pública. Isso é muito massa. Ora, o aluno de escola pública, ele tem metade de 5.733 vagas
que aí são, vou arredondar, tá para 5.700. Então, a gente tem aí um universo de 2.950 vagas, tá? Quase 3.000 vagas no SISU. E tem mais, o aluno de escola pública, mais 3.146 bolsas de ProUni. Então, o aluno de escola pública, ele tem muita vaga pela nota do Enem, o dobro de vagas, tecnicamente, o dobro de vagas que um aluno de ampla concorrência. E o ProUni, você precisa saber em qual cota você vai se inscrever, porque dentro do ProUni tem cotas, tá? E também você precisa saber muito antes, e eu recomendo que você entre no site, né, no Sistema Único, que tanto serve para o FIES, como o ProUni, como o SISU, e você baixa uma listazinha de documentos do ProUni. Você não imagina o quanto o ProUni roda remanejamento. Eu tenho uma aluna que ela estava em 14º, tá? Do remanejamento. Na segunda rodada ela entrou. Por quê? Porque tem um monte de gente que se inscreve, que não estava dentro dos padrões do ProUni. E aí quando você se inscreveu, ficou lá distante, você diz, ei, não vai dar. E vai dar, muitas vezes dá. O ProUni roda muito remanejamento. Muito mais do que o SISU. Por quê? Porque as pessoas perdem a vaga do ProUni. Porque elas tiveram falha na documentação ou porque tentaram ter fraude na documentação. Coloca lá no sistema uma renda, na hora de provar tem uma renda maior. Porque não é só comprovante de renda. O sistema analisa comprovante de renda, extrato bancário, cartão de crédito. Imagina a pessoa que declara que tem uma renda de um salário mínimo. Aí quando você vai olhar o cartão de crédito da criatura, é 3.000 reais de fatura. E aí é Deolane Bezerra, que tem aí um dinheiro que não justifica com a função. Então o sistema olha tudo isso, gente. De verdade. Então muita gente perde vaga no ProUni por não conhecer as regras de documentação. E eu recomendo que você baixe a lista dos documentos, porque você já se prepara para o próximo ProUni, que deverá acontecer mais ou menos na última semana de janeiro, 1º de fevereiro. Obviamente essas datas não foram definidas ainda pelo Ministério da Educação. Mas como a nota do Enem 2025 vai sair 13 de janeiro, o SISU deverá ser por volta do dia 18 a 22, 25 o resultado do SISU, e toda a vida é assim. Quando termina o SISU, já começa a rodar o ProUni. O FIES também, né, oferece, não é bolsa, né? FIES é financiamento. Mas a depender de cada caso, porque FIES é uma decisão de família, o FIES teve, no primeiro semestre, 1.345 vagas em medicina. E no segundo, 1.102 vagas. Foram quase 2.500 vagas pelo FIES. E tudo isso é pela nota do Enem. Tá? Você não precisa estar aprovado na universidade. Só teve um povo meio louco lá de uma faculdade de Atenas em Minas que só podia concorrer quem era aluno de lá. Mas isso está sendo, inclusive, questionado. Eu digo que o FIES, muitas vezes, é uma oportunidade negligenciada. Tá? E é uma decisão de família. A tua família vai decidir com você se você vai fazer esse financiamento. Então, perceba que apenas o que eu chamo de oportunidade conhecida, eu falei aqui de mais de, 12.000 vagas em medicina. Aí você tá aí numa neura que não vai passar, você precisa de uma das 12.000 vagas. Tem muita gente concorrendo? Tem. Mas você pode concorrer em condição de superioridade. O que é uma condição de superioridade? O que é que você vai fazer nos próximos dias? Quais os passos você vai dar? Qual é o direcionamento que você tem nessa reta final? Porque isso pode te fazer crescer muito. Muito mesmo. Eu tenho alunos que crescem em média 5%. Eu tenho gente que chega a crescer mais de 15% nessa reta final. Nesses últimos 40 dias que nos separam do Enem, basta como é que eles estão caminhando nos próximos dias. Porque, gente, tem uma outra coisa que vai impactar muito o SISU esse ano. O ano passado, o SISU já sofreu um impacto. Ao invés de ser 2 SISUs, foi só um. E agora, a partir de agora, é só um. Ou você passa, ou tchau. Tá? E esse passo ou tchau, sabia que depende de onde você coloca a nota. Meu aluno João Neto, quando a gente estava vivenciando o SISU de 2022, tá? Ele tinha tirado nota no Enem 2021. Ele não passava em nenhum lugar. Eu aconselhei ele fazer um SISU pessoal. Dei umas técnicas de como fazer um SISU pessoal. E ele optou para ficar na lista de espera de um lugar X. Na primeira lista de remanejamento ele estava dentro. Se ele tivesse colocado no lugar Y, ele tinha ido para mais um ano de cursinho, porque ele não ia passar. E ele terminou passando nos processos extra SISU, que eu também oriento, que ele estava inscrito. Ele terminou passando em 4 federais e o ProUni.
É porque ProUni é bolsa, tá? ProUni, eu digo que ProUni tem status de federal no meu cérebro. Então, ó, bônus regional não vai mais ter. Sim, o STF já definiu isso. Definiu 21 de maio. Não pode mais ter bônus. Em nenhuma universidade, das 25 que tinha, vai ter. Acabou. Agora a gente tem um real aumento de concorrência. Porque a concorrência, de fato, é nacional. Porque nas universidades que ofereciam 10%, 5%, aqueles alunos de determinada mesorregião, isso tirava outros de outras mesorregiões. Agora está todo mundo junto e misturado. Agora você tem que ter muita estratégia. Muita. Tanto para a prova do Enem, como para viver o SISU. E para fazer o SISU pessoal. Que é isso que fez o meu aluno João Neto, por exemplo, sair do reprovado para aprovado em um mês. Usando técnicas, né, que a gente saiu elaborando aí ao longo da nossa expertise de orientar alunos. Né? Há um aumento real da dificuldade regional. Porque agora a prova é extremamente nacionalizada. Mas às vezes você... Ai, Miriam, gente, o Enem é uma oportunidade. Imagina um placar de jogo. Enem pode marcar um ponto. As outras oportunidades, sabe quantas são? 37. Então, às vezes, você está assim, se sufocando por causa do Enem, e você tem 37 outras oportunidades que você não está olhando. É preciso olhar de lado, olhar adiante. Ter olhos de águia. Sim, né? A águia é aquele animal que consegue ter uma visão de longo alcance. O medibulando tem que ter olhos de águia. Muitas vezes você não consegue ter, porque você não conhece esses processos. Você não conhece os detalhes desse processo. Mas se você tem alguém que conhece e que te direciona nesses processos, é aí onde você consegue sua aprovação. Direcionamento é tudo. É sair da água para o vinho. Porque você pode estar negligenciando essas outras 37 oportunidades. E tem alguns pontos nessas 37 oportunidades. Por exemplo, você vai dizer, não, Miriane, mas eu não me preparei para esses lugares. Desculpa. O conteúdo do Enem é o mesmo desses outros vestibulares, com raríssimas exceções, que você precisa só fazer pequeniníssimos ajustes. Pequeniníssimos, que você faz no pós-Enem. Muitas vezes, eu tenho alunos que no Enem não vão bem, e nas outras oportunidades vão muito bem, porque as provas têm suas diferenças. E nós, enquanto seres humanos que temos um cérebro pensante, né, nosso cérebro se adequa melhor a um tipo de prova do que outro. Isso existe. Por exemplo, o meu aluno Raí, que semana passada esteve aqui comigo numa live, na quinta-feira. Raí foi reprovadíssimo no Enem de 2023. 35 dias depois do Enem, ele fez a prova da UNEB, Estadual da Bahia, concorrência maior do que a do Enem SISU. E foi aprovado. Está lá feliz cursando medicina, numa universidade pública, gratuita, de qualidade. Imagina se Raí ficasse, não, se eu não passar no Enem SISU, eu também não quero. Que história que não quer? Quem vai passar em medicina vai ter que ir para qualquer lugar. Não pode ter mimimi, não. Tá? Tem que dizer assim, eu tô pronto. Eu digo assim, ó, meu nome é pronta. Você tem que dizer assim, ó, meu nome é pronto. Pronto para morar em qualquer lugar que você vai conseguir passar. Porque conseguir passar não é simples. Precisa de muita estratégia. Não é só de aumentar horas de estudo. Tá? E também, você sabia que tem alguns vestibulares que são mais fáceis que o Enem? Porque também tem mais tempo por questão do que o Enem. E além do tudo, não tem TRI. Tem gente que faz até promessa. Porque a teoria da resposta ao item, ela não analisa só seus acertos. Ela analisa a correlação entre seus acertos. Para ser uma teoria de chute. Para poder ser aplicada a 3 milhões de candidatos que fazem a prova do Enem, por exemplo. Então a teoria clássica, que é aquela que tem 45 questões, você acertou 40, vai valer X%, entendeu? Acertos e erros, nota. Com as diferenças de pesos, né? Geralmente ciências da natureza, o peso mais alto, e o segundo peso vai variar entre universidades. Da mesma forma que lá no SISU, os pesos também são muito variáveis. Mas tem uma coisa que os alunos não enxergam. Esses vestibulares, essas outras 37 oportunidades, algumas batem umas com as outras. Aí sabe o que acontece? Dilui a concorrência. Sim! Olha que massa. Enquanto no SISU tá todo mundo concorrendo, junto e misturado. Nessas outras oportunidades, em várias datas, tem no mínimo 3 processos naquele final de semana. Então isso divide as concorrências regionais. Por exemplo, na data de 1º de dezembro, vai ter vestibular
em pelo menos uma universidade em cada uma das regiões do Brasil. No Nordeste vão ter 2. Vai estar acontecendo a UESB, que fica na Bahia, e a UEMA, que fica... O EMA e o EMA Sul, na verdade, 3 universidades. Não é? Porque o EMA são vagas independentes da UEMA Sul. Tá certo? Ambas no Maranhão, estaduais do Maranhão. E a UEMA Sul, estadual do Sul do Maranhão. E a UESB, estadual do Sudoeste Baiano, com vagas de medicina em Jequié e Vitória da Conquista. Então, tipo, 1º de dezembro, ou a pessoa está concorrendo para a vaga da UEMA Sul, ou está concorrendo vaga da UEMA, ou está concorrendo vaga da UESB. O que é isso? Diluição de concorrência. E aí, nas outras regiões, tipo, no Sul tem a Federal do Rio Grande do Sul, tá? No Centro-Oeste tem a Federal do Mato Grosso, e por aí vai. Eu quero dizer que datas chocam e, consequentemente, a concorrência vai diminuir. E se essa concorrência é mais regionalizada, por essas datas concomitantes, você termina vencendo e conquistando uma dessas vagas, tá certo? Quando você conquista, eu disse semana passada, né, os meus alunos conquistaram 7 aprovações, extra SISU. Eles estão indo para o Enem aprovado, eles vão com muito menos peso, tipo minha aluna Mariana Braga, ela passou na UNEB, que foi um vestibular fora de época, em agosto de 2022. Ela recebeu o resultado na primeira semana de setembro de 2022. Quando ela foi para o Enem, ela tirou quase 800 de nota. Escolheu, trouxe 2º lugar geral na Univasf, mas poderia passar, tá? Poderia passar em mais de 40 universidades no Brasil. Porque foi para o Enem aprovado. Meu aluno Bento passou agora na Unilab, vai para o Enem aprovado. Aliás, ele pode até escolher se ele quer fazer o Enem ou não. Ele já está aprovado na Federal, tá? Lá no Ceará. Ou seja, você pode ir para o Enem aprovado, você também pode, depois do Enem, ser aprovado no outro processo. Ou você ainda pode usar sua nota do Enem no ano seguinte para várias vagas. Vagas do Mais Médicos, que são as universidades privadas, que abriram depois de 2014. Elas oferecem bolsas, algumas fazem prova própria, mas a grande maioria seleciona pela nota do Enem. Você pode participar de processos, como por exemplo o SUS-PE, que é aqui em Pernambuco, que esse ano novamente ofereceu 28 bolsas. E esse não tinha, tipo assim, você podia ser de escola pública ou privada. A Multivix está oferecendo isso agora lá no Espírito Santo. A Santa Casa de São Paulo ofereceu mês passado. Gente, toda semana eu coloco no meu grupo de alunos. A gente tem uma Flork, tá? É uma combinação. Eu tenho uma imagenzinha da Flork, um GIF. Aí eu digo, ó, nosso código coloquei a Flork, tô avisando de data. Porque tem data que quando eu descubro, tá? Porque, tipo, 3 dias de inscrição. Às vezes a minha equipe só descobre no 2º dia. Então, quando eu boto, tem um dia para se inscrever. Mas é uma oportunidade. É assim que eles têm conquistado muitas vagas, tá? Em processos que muitas vezes usam a nota do Enem, mas são extra SISU, extra ProUni e extra FIES. Ou seja, eu quero te dizer que você pode até ficar cheio de mimimi, chutando balde, não quer mais saber de Enem. Criatura, você tem muitas oportunidades além do Enem. Quase todos os meses. Tem aluno meu aprovado em oportunidades além do Enem. Porque aproximadamente 40% das vagas são de oportunidades além do Enem. Tem as vagas que eu chamo de conhecida, as 37 vagas de federais e estaduais, não é? Que são bem regionalizadas. Mas tem vagas que quase ninguém nem sabe que elas existem. Por exemplo, existem processos seriados, feito o que existe na UPE, mas na UPE a pessoa só pode fazer quando está cursando o ensino médio. Existe processo seriado que você pode fazer quando terminou o ensino médio. Que são processos maravilhosos, com muitas vagas. Que você concorda com quem está lá no ensino médio. Então, quem já tem um ano de cursinho na frente, ai gente, vai muito melhor do que quem está só no ensino médio. Que ainda está no jeito de estudar, no jeito de pensar da escola. Tá certo? Tem as vagas extra SISU. Meus alunos morrem de rir, porque eu já provei para eles que eles vão fazer 8 SISUs. Você deve estar perguntando como? Estratégia. Eles vão fazer o SISU, não é esse que vai acontecer lá em janeiro, mas eles vão escolher, não é que eles são obrigados. Eu mostro a oportunidade. Eu até digo, eu mostro a porta. Se eles vão passar ou não pela porta, é uma opção deles. E sempre decisão de família. Mas eles vão ter mais 7 SISU para vivenciar. Em janeiro, tá? Tem vaga, como eu disse, dos mais médicos, tem vagas remanescentes. Vagas que 2, 3 dias para inscrição, tá? E essas vagas remanescentes, como quem diz, não sai carimbado no diploma de ninguém. Esse entrou nas vagas remanescentes, coitadinho, não passou pelo SISU.
Tem isso não, meu filho. Seu diploma, quando você sair, na verdade, ele é igual de todo mundo. E o conhecimento aqui, ó, ele é teu. É conquista tua. Agora, muitas vezes você pode até ter nota de passar e perder o bonde. Perdeu. O bonde passou. Você tinha nota, mas você não conhecia esses processos de vaga remanescente. Não tem ninguém mapeando isso pra você. E você que é vestibulante, você não vai poder passar todo dia em 128 sites de universidades, sabendo das coisas. Não dá. Se você for fazer isso, e você não sabe nem qual é o lugar que publica os editais, tá? Porque isso vai variar muito entre universidades. Se você for fazer isso, você não estuda. Aí você vai tomar bomba porque você não estuda. Porque para passar em média você tem que estudar. Agora tem que estudar do jeito certo. Tem que conhecer estratégia de prova e tem que ter estratégia de aprovação. É um tripé muito claro. Você não pode nem duvidar que é isso. José Bento, se não fosse estratégia de prova, estratégia de aprovação, não estava aprovado na Unilab, não. Meu aluno Arthur não estava aprovado na Federal do Norte do Tocantins, não. Estratégia de aprovação. São coisas diferentes. Estratégia de prova é uma coisa. Estratégia de aprovação é outra. Tá? E muitas vezes o aluno ainda está na ilusão que para passar em medicina tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. É, tem que estudar. Mas até a bunda ficar quadrada, nunca, jamais, nem vai aprender. Tá? Vai ser reprovado. E aí você está dizendo, ah, professora, mas o que é mais fácil? É nem o vestibular próprio. Eu não estou aqui querendo dizer para você, tá? O importante aqui não é se um método de seleção é mais difícil do que o outro, mas é o seu processo de estudo. E você tem que ter um processo de estudo que lhe permita enxergar os processos de aprovação. Tá? As oportunidades de aprovação. O Enem e as oportunidades além do Enem. Eu chamei você para conversar sobre isso. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode colocar aqui a pergunta que eu vou tirando, tá? Pode perguntar aqui alguma coisa que eu vou tirando. Pulseiras Macramê diz, professora, eu fiquei na vaga complementar da Universidade Federal do Paraná por 2 anos. No primeiro e no 10º. E não conseguiu. Pode acontecer, tá? De repente, Federal do Paraná não era o melhor lugar, embora lá seja um vestibular. Não era o teu melhor estilo de prova. Isso é possível. Eu tenho uma aluna que ela tirou o primeiro lugar na Federal do Paraná. Sim, primeiro lugar geral. Minha aluna Gabriela. Tá lá já, na metade do curso. Foi no Enem o equivalente ao Enem de 2020, SISU de 2021. Tá? Aí bora lá. Eu disse que não é um processo ser mais fácil do que o outro. Não é isso que eu estou discutindo. O importante aqui não é se um método de seleção, o que eu chamo de estratégia de aprovação, é mais difícil do que o outro. Mas é o seu processo de estudo. Você está estudando de forma correta? Está cuidando de sua saúde física e emocional. E na saúde física você está cuidando de sua alimentação, está fazendo atividade física diária. Tá? Você se identifica com algum modelo de prova? Tem algum tipo de questão que quando você pegar a prova para responder, você gosta mais do que o outro? Você precisa, sinceramente, refletir e ter esse autoconhecimento. Isso é teu. Né? Até os meus mentorados, que estão sob o meu direcionamento, eu coloco que eles precisam ter essa clareza. Por quê? Por exemplo, a minha aluna Ana Luísa não vai bem no Enem, mas vai muito bem sempre na UNEB ou na UESB, que tem até uma certa semelhança. Isso existe. Gente, nos últimos 35 anos eu vi isso acontecer. Vou contar aqui uma história veridiquíssima, tá? Por exemplo, vou contar uma história recente e uma história do passado. Pra você entender que isso existiu sempre. Tá? A minha aluna Maria Clara Araújo foi pro Enem, tomou bomba. Foi pra UESB, passou em primeiro lugar geral. Diferença de data entre a prova do Enem e o vestibular da UESB. 3 semanas. Na verdade, no Enem, ela teve uma questão emocional. As vagas aqui foram apenas para 21 e ela ficou nessa neura de que a vaga estava pela metade. E isso impactou a nota dela, porque emocional é destruidor. Só que na UESB, ela foi competir por 7 vagas. Mas ela sempre soube que eram 7 vagas. Ela entrou em primeiro lugar geral.
Então você sai de totalmente reprovado para primeiro lugar geral. Vou contar outra. O meu aluno, Dr. Francisco, que já é oftalmologista, excelente oftalmologista aqui em Petrolina. Francisco Modesto. Maravilhoso. Antes de existir Enem, tinha a primeira fase da Federal de Pernambuco, tinha o vestibular da UPE e tinha a segunda fase da Federal de Pernambuco. Francisco foi bem na primeira fase da Federal de Pernambuco. Tomou bomba na UPE. Passou em segundo lugar geral na Federal de Pernambuco. Explique isso. Eu explico estilo de prova, momento de prova. É por isso que você tem que enxergar o Enem e as outras oportunidades. Porque isso acontece o tempo todo. Se eu quisesse contar aqui 100 histórias, eu contaria. Literalmente. Tá? Porque eu lembro da rotina dos meus alunos. Então, a de Maria Clara foi do ano passado. A de Francisco tem uns 20 anos. Tá? Eu sou professora há 35, né? Então, eu acompanho gente desde sempre. E aí, galera? Você precisa fazer essa reflexão. Você precisa ter esse direcionamento. E eu quero te convidar para uma coisa, tá? De forma completamente atípica. Eu resolvi. Eu tinha 2 alunos, que são meus alunos de biologia, perguntando para mim o tempo todo: professora, por favor, abra mais uma turma. Professora, abra uma turma. E eu fiquei me questionando, por que eu não daria a mão a esses alunos? E aí iam aparecer outros, né? Chegou uma outra aluna de Brasília, que hoje a gente tem mentorado aí espalhado pelo país. E aí eu abri inscrições sábado, tá? Nem divulguei muita coisa, eu estava até num curso em São Paulo. Mas a gente abriu inscrição sábado para a nossa turma do programa Medicina 2X. Aí você vai dizer: ai, Meriane, mas são 12 meses de mentoria. Então, se eu não conseguir passar no Enem de 2025, quando for em setembro de 2025, eu vou estar abandonado por você. Quem disse? Não sou bruxa, não. Eu sou do bem. A gente vai fazer algo inédito. Quem entrar nessa turma, tá? Que as matrículas se encerram sexta-feira. E quando eu digo assim, é sexta, meus alunos já sabem que é sexta. Esses que ficam me aperreando por essa turma é porque perderam o bonde da turma que eu abri, que fechou no final de julho. E se você tiver dúvida, você paga 500. Convence lá os pais, tá certo? Se precisar que a gente fale com os pais, a gente fala. É só mostrar os depoimentos de pai que tem aqui, ó, no nosso feed. Tem um monte de depoimento de pai. Porque eles sabem o quanto foi importante. É só olhar o depoimento dos nossos alunos. Olha lá o que é que eles dizem. Pode olhar. Eu até digo. E não é depoimento, tipo, é como conversa. A gente conversando, eles dizem as coisas. Eles dizem o quanto estar no programa Medicina 2X fez eles saírem do limbo da reprovação para o topo da alegria de estar cursando medicina. Realizando o sonho. Vestindo o jaleco. Colocando o esteto. Porque, gente, jaleco e esteto você não pode comprar. Você conquista. Ninguém que não é médico vai estar comprando jaleco e esteto para andar. Aí o povo vai dizer: tu já passei em medicina? Aí você vai dizer: não, é porque eu fiquei achando bonitinho. De jeito nenhum. É diferente de quando você passa. A madrinha dá o jaleco, o tio dá o esteto. É aquela festa. É uma festa que lhe enche de alegria. Que você deixa de ser um... Seu filho é o quê? Faz cursinho. Quando você passa, você ainda tem 6 anos pela frente, mas quando pergunta: seu filho é o quê? Médico, médica. É todo pai e toda mãe assim, a família comemora. É verdade.